Obrigado, Jesus. Meu Deus, eu te agradeço. Por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Jesus, se estamos de pé, é pela tua infinita graça e misericórdia para com cada um de nós. Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelo calçado, pelo vestuário. Obrigado, meu Deus, porque tem provido, Jesus, tem suprido as nossas necessidades. Obrigado pela Tâmara, pelo Thierry, pela Mônica, pelo Tauan. Obrigado, meu Deus, por todos, Senhor. Família Nóbrega, Bezerra, Caetano. E Deus, pelos aniversariantes deste mês, Senhor, do nosso Facebook, Jesus. Que sejam alcançados pelo poder transformador da Tua palavra, Jesus. Os Teus filhos em João Pessoa, em Sertãozinho, em Sorbetinho, em Patos, em Ribeirão Preto, Senhor, e cidades circunvizinhas, Jesus. Seus filhos Júnior, Senhor, Doutor Júnior, Doutor Perecreon, Doutor Bartolomeu, Mateus, Senhor, enfim, a todos, que seja alcançado pelo poder transformador da Tua palavra, Jesus. Que seja iluminado em tudo aquilo que venham fazer. Meu Deus, te pedimos também, toma a nossa cidade, Senhor, nas Tuas mãos. Cobre, meu Deus, com Teu sangue, Senhor, os seus administradores, Senhor, os seus gestores, para que tudo venha a ser, meu Deus, para a honra e a glória do Teu santo e precioso nome. Obrigado, meu Deus, pelas nossas colegas, minhas colegas de trabalho, meus colegas de trabalhos. Oh, meu Deus, que tudo, meu Deus, possa ser, Jesus, para a honra e a glória do Teu santo e precioso nome. Meu Deus, dá-nos sabedoria espiritual para entrar e sair e não escandalizar o Teu nome, Senhor. Dá-nos fome e sede de justiça para que saibamos identificar, meu Deus, o que é certo e o que é errado, Jesus. Meu Deus, ajuda-nos a caminhar segundo o Seu querer e a Sua vontade. Dá-nos, Senhor, fome da Tua palavra, para que venhamos, meu Deus, sentir a necessidade de nos alimentarmos dela no dia a dia, Jesus. Pai, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Minha palavra é a nossa irmã Dâmara. Eu vou ler aqui Salmos 27, do 1º até o 4º, e depois eu vou passar para o 14. O Senhor é a minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. 14. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, e o que Davi fala? Esperar no Senhor. Às vezes não é fácil. Eu já falei várias vezes que Deus não antecipa perdão, o sofrimento. Deus não antecipa as etapas. A Bíblia diz, Jesus diz que cada dia baixa o seu mal. Então Deus vai nos garantindo essa vitória, mas é dentro de cada dia. Tem hora que o inimigo usa os seus adeptos para tentar nos atingir. Mas você tem que pensar, poxa, se o inimigo tentou nos atingir, porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, Deus tem algo nisso. Por isso que Davi fala,
para animar, esperar no Senhor e animar. Seja qual for a luta que você e eu estejamos passando, está dentro do projetado por Deus. Por que isso? Porque Deus não nos dá nada além da nossa capacidade de suportar. Então precisamos confiar em Deus nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Fazer como fizera Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando Nabucodonosor diz para ele: eu vou mandar tocar a buzina, o saltério, a harpa, quando faz aquele lenga-lenga todo, ele diz assim, e ainda diz mais: quem é o teu Deus para livrar das minhas mãos? E ele diz assim: não te necessitamos de responder sobre este negócio. O Deus a quem nós só vimos, ele bem pode nos livrar. E ele vai nos livrar da tua mão, ó rei. Isto é confiar em Deus. Confiar em Deus. Confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida, convicto que Ele está no controle de tudo. Mas quero ler um texto muito conhecido, tenho falado bastante dele, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus ela se renova a cada amanhecer. E como o verdadeiro sentido aqui é chegar até os internautas, com certeza outros talvez nunca ouviram, mas vamos falar. Está no livro de Lucas, o capítulo é o 15, o versículo é o 11. A epígrafe, ou o título, como você queira entender, é a parábola do filho pródigo. Isso é o que diz a epígrafe. Disse-lhe Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e pondo um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matemo-nos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Só até aqui. Desse texto podemos tirar várias lições maravilhosas. Para que entenda o que é o amor de Deus, o amor do Pai, tipificado nesse fazendeiro, conta-se outra história parecida. Um filho, por desavença com seu pai, pega parte da herança, segundo a historinha, é outra história, e vai embora. Gastaram quase tudo que o pai tinha e desapareceu.
E depois de muito sofrimento lá fora, não é essa história, é outra para que a gente entre nessa. Aquele filho começou a se preocupar, ele queria voltar para a casa do pai, mas já não sabia se o pai o recebia de volta. Então, naquela angústia, naquele conflito interno, ele resolve ser mais forte do que o seu conflito interior e escreveu uma carta para o pai com as seguintes frases: Pai, me arrependo de tudo que fiz, mas já não sei se o Senhor me quer de volta. Perto da casa dele passava uma rede ferroviária e havia um pé de árvore bem perto entre a casa e a rede ferroviária. E ele disse: Pai, na carta que ele reescrevera, se o Senhor ainda me aceita de volta, tal dia eu vou pegar aquele trem. E se o Senhor me quer de volta, o Senhor vai pegar uma bandeira branca e vai colocar no topo daquela árvore e amarrar aquela bandeira. Este é o sinal, porque se eu passar, aquela bandeira não estiver, é porque o Senhor não me quer de volta. E eu passarei de lá. E eu não descerei daquele trem. E os dias foram se passando. E a angústia o consumia. Só Deus sabe, e ele, quando o trem se aproximava daquela casa, o que se passara naquele coração. A tendência era, será que quando o trem descobrir naquela curva, eu verei a bandeira branca que me diz que eu posso parar? E era algo consumido. Era algo consumidor naquela alma aflita. Mas para a surpresa dele, quando ele se aproxima, que o trem descobre aquela curva em direção àquela árvore, o pai não havia colocado uma bandeira como ele dissera. O pai havia coberto a árvore com um lençol branco. Tinha coberto toda aquela árvore como sinal de aceitação. E aqui nós temos outra história parecida com essa. Esse rapaz era rico, de uma família nobre. E ele perde ao pai parte da fazenda, parte da herança, ainda que ele não é herdeiro. Porque não existe, os filhos só são herdeiros quando um dos cônjuges morre. Enquanto os cônjuges estão vivos, não existem herdeiros. Mas mesmo assim o pai pega a fazenda e divide pelos dois. Porque a palavra aqui na Bíblia é dividiu por eles a fazenda. E a Bíblia diz que ele gastou tudo vivendo uma vida dissolutamente. E houve fome naquela terra. Agora os seus amigos desapareceram. E ele não tem mais o que fazer. Mas ainda encontrou alguém que mandasse trabalhar no apocilho. Apacentar porcos. Apacentar porcos. E diz a Bíblia que ele desejava comer a comida dos porcos. Imagina que tamanha fome. Um homem que tinha vários empregados na sua terra. Seu pai tinha tantos trabalhadores comendo do bem, do bom e do melhor. E ele agora vivendo na migalha, ele vivendo na sarjeta. Porque nem a comida dos porcos ele conseguia comer. Porque ele disse que ele desejava encher o estômago com a comida dos porcos, mas nem isso as pessoas lhe davam. Mas ele despertou da sonolência espiritual. A Bíblia diz, e caindo em si. Isto é como que ele estivesse dormindo. E ele quando desperta ele diz, não, eu sei que eu errei. E ele ensaia o que vai dizer ao pai. No capítulo 15, o versículo 17, diz assim, caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome.
Aí ele toma uma decisão extraordinária. As nossas vidas é feita de escolhas. A nossa vida é feita de decisões. E ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E aí ele toma essa decisão extraordinária, depois de ter gastado tudo. E ele vem com o coração consumido. Coração consumido. Mas que Jesus Cristo, irmão, podemos passar a fazer como esse filho. Ele caiu em si. Ele fez essa retrospectiva e viu que era melhor andar com Cristo. Então que Jesus Cristo continue nos abençoando, dando força. Eu devo parar porque devo fazer uma justificativa, porque tem alguém tentando falar comigo e está no mesmo telefone que estamos fazendo esse vídeo. Mas faça como um filho pródigo. Tome a decisão certa, levante enquanto é tempo e Jesus estará sempre de braços abertos.